Olá a todos, nossa aula de hoje é sobre pirâmides, mas posso fazer um breve comentário sobre nossa última aula, que foi sobre os prismas. E aí eu comentei bastante sobre a utilização desse tipo de material para vocês compreenderem os elementos de uma figura tridimensional. Então reparem que essas bolinhas aqui, elas simbolizam os vértices. Cada palito desse, cada parte dessa daqui que está ligando as bolinhas correspondem às arestas. Então observe que eu tenho 8 bolinhas para um total de 12 arestas, né? 4 palitos aqui em cima, 4 palitos embaixo e juntando as laterais mais 4, 12 arestas. Então é bem interessante vocês, através disso, começarem a compreender o que é vértice, cada bolinha, a aresta e a face. Todo esse preenchimento aqui, ó, se eu colasse aqui, ó, estaria colando uma face, outra face, outra face, outra face e outra face. Há um total de 6 faces, ok? Já que isso aqui representa um brinquedinho que vocês gostam tanto, que é o cubo mágico, né? Ou então um dado, que são 6 lados, vocês lembram melhor. Então, isso aqui é um prisma, conhecido mais como cubo, porque todos os lados dele são iguais. Mas nossa aula de hoje não é sobre prisma, já foi. A nossa aula de hoje é sobre pirâmides, ok? Que existem vários tipos de pirâmides, não é só dessa forma, como vocês conhecem dos egípcios, ok? Então vamos lá. Cadê meu slide? Então vamos. O que é uma pirâmide? Uma pirâmide é todo poliedro formado por uma face inferior e um vértice que une todas as faces laterais. Então a característica de uma pirâmide é ter uma face inferior, que a gente vai chamar de base, como lá no prisma, e vai ter sempre um vértice, um único ponto superior que vai ligar esses vértices aqui laterais. Ó. Então eu tenho uma base e um ponto sempre em cima. Não necessariamente será no meio da base. Esse vértice aqui pode ser mais deslocado para um lado para o outro ou centralizado. Vou responder certinho ao meio. Aí depende da minha pirâmide. Então, ok? Então a característica da pirâmide sempre será essa. De uma base e um ponto em cima ligando todas as arestas laterais. Tranquilo? E vamos... como falei, o vértice ele não precisa necessariamente estar ligado ao centro da base. Se estiver ligado ao centro, a gente chama isso de uma pirâmide reta. Se ela for tortinha, a gente chama de pirâmide oblíqua. Simples, né? Pirâmide reta, sua projeção aqui, ó, aquele prumo, lembra que os pedreiros, não sei quem tem conhecimento, mas os pedreiros, como é que eles veem se a parede realmente está a 90 graus do solo? Eles usam um instrumento chamado prumo para verificar. Então a mesma coisa que eu poderia fazer aqui, botar um prumo aqui e descer a cordinha até chegar ao centro e verificar que estava no centro, então é reto. E depois aqui eu vou ver que está deslocado do centro, a projeção do vértice, então é oblíqua. Conceitos, né? Para na hora de fazer uma questão vocês entenderem. Outro exemplo aqui, ó. Pirâmide reta e pirâmide oblíqua. Os vértices é a característica da pirâmide, né? Tem a base e um vértice que une todos os pontos. A base e um vértice que une todos os pontos. É a característica da pirâmide, né? Foi a definição que a gente viu. E outra característica importante em figuras tridimensionais é a palavra regular. Então quando eu falo que a base da pirâmide é um quadrado, então eu estou dizendo que todos os lados da base da pirâmide são iguais. Então a gente diz que é uma pirâmide quadrangular regular, porque todas as medidas da base são iguais. Então quando eu falar regular, não precisa estar dizendo todas as medidas da base são iguais. Basta falar que é uma pirâmide regular, já subentende que todos os lados são iguais, ok? Mesma coisa aqui, ó. A base da pirâmide é um hexágono regular. Então significa que a pirâmide é hexagonal regular. Todas as medidas da base são iguais. Quando aparece essa palavrinha regular, mas outro conceito, na hora de interpretar questões, facilita demais.
Aqui é alguns tipos de pirâmide. Vocês estão acostumados a ver mais a base de base quadrangular, que são as pirâmides egípcias, né? E outras espalhadas no mundo inteiro. Mas existe todos os tipos de base. A pirâmide triangular, que é essa daqui. Em química, vocês devem estudar bastante geometria molecular, então vocês devem conhecer um pouquinho. Você já deve ter visto alguma molécula com essa estrutura. Matemática, física e química são irmãs praticamente. Então, esse aqui é um tipo de pirâmide de base triangular, ok? Pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal e assim vai. Existem vários tipos de pirâmide, o seu nome é dado de acordo com a base. Simples, né? Legal, legal, legal. Vamos para os elementos da pirâmide. Parece que são muitos, mas são elementos óbvios. Aqui dá para mostrar. A altura tem que sair da base direitinho, reto, certinho, fazer um ângulo de 90 graus com a base em direção ao vértice. Então a gente chama isso de altura da pirâmide ou apótema da pirâmide, também é conhecido assim. A base da pirâmide, a gente já falou que é a face que apoia, que liga todos os vértices, todas as arestas ao único vértice. A aresta, já definimos o que é aresta através da figura aqui, né? Cada palitinho desses a gente chama de aresta. Então são essas linhas, aqui está representando, ó. São várias linhas. Aqui, quantas arestas tem aqui? 3 na base e 3 laterais. Então temos 6 arestas, né? Só por motivo de explicação. O que mais? A apótema da base é esse valor que sai do centro, melhor dizendo, da projeção do vértice, que nem sempre será no centro, se for oblíqua, que liga ao lado da pirâmide. A gente chama isso de apótema da base. E existe também a apótema lateral, que é essa outra linha que liga o vértice. Ó. Nesse caso aqui está cortando o triângulo ao meio, porque o triângulo é isósceles. Mas lembre-se que isso acontece se for uma pirâmide reta, porque se for oblíqua não sai tão perfeitinho, claro. Né? A face lateral, que eu mostrei na figura, as faces, ó. Nesse caso aqui que é triangular tem 3 faces, 1, 2, 3 faces, ok? A aresta lateral, está mostrando tudo, né? É bom que vocês compreendam. A aresta lateral, cada palitinho desse, a aresta lateral, e o vértice que une todas as arestas laterais, beleza? E aí, através da apótema, das apótemas, né? Apótema da pirâmide, apótema da base e apótema lateral, eu consigo transformar isso aqui em um triângulo retângulo, com ângulo de 90 graus aqui, ó. Então eu consigo transformar isso no Teorema de Pitágoras. A forma de resolver o Teorema de Pitágoras, tem um vídeo aqui no canal, é só vocês darem uma assistida lá, vocês vão ver um método mais rápido. Mas para quem já sabe resolver Teorema de Pitágoras, que vocês veem isso o tempo todo, então é tranquilo, vocês resolvem da maneira que vocês sabem, mas eu ensino de uma maneira diferente aqui no canal, é só vocês darem uma assistida, que é o método que eu vou usar para resolver algumas questões, ok? Área total de uma pirâmide é a soma da área da superfície lateral com a área da base. Eu quero saber a área total dessa pirâmide, então eu tenho que calcular a área das laterais, no caso aqui seriam 3 áreas, né? Se ela for reta, então os três triângulos laterais, as faces laterais são iguais. Então eu calculo 1 e multiplico por 3. E depois eu calculo a área da base. Aí eu somo tudo, isso eu chamo de área total de uma pirâmide, ok? Área lateral mais área da base. É isso que está mostrando aqui. A área total é a área lateral mais a área da base. Simples, né? Também é fácil. O que mais que a gente tem? Esse exemplo não é muito prático, eu esqueci até de tirar ele. Mas tem outros exemplos mais interessantes mais para frente. Agora, compreendendo a fórmula do volume. Então, qual o volume de um prisma? Lembra? A área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura, eu encontro o volume de qualquer prisma. Esse aqui é um prisma especial, mas eu posso
associar essa fórmula para todos os prismas. Então, sendo assim, se vocês observarem bem na imagem, eu tenho 3 pirâmides aqui. Tá dando para observar não? Então vamos para outra imagem para vocês conseguirem enxergar. Eu tenho um prisma aqui, um paralelepípedo, uma forma, para quem não sabe o que é um paralelepípedo, é uma caixa de sapato. A caixa de sapato tem um formato paralelepípedo. Então eu tenho 3 pirâmides dentro de um prisma. Logo, se eu sei que a área de um prisma é o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, então, se eu com 3 pirâmides consigo formar um prisma, então eu divido por 3 o volume de um prisma e encontro o volume de uma pirâmide. Isso mesmo. Então, é assim que eu consigo identificar melhor, decorar, como vocês queiram, a forma do volume de pirâmide. Então, se você sabe o volume de um prisma, de um paralelepípedo, de um cubo, que é a mesma coisa, você basta dividir por 3 que você encontra a área de volume de uma pirâmide. Certo? Fácil, né? A área da base vezes a altura é volume de um prisma. Quando eu divido por 3, porque dentro de um prisma tem 3 pirâmides, como vocês viram aqui, ó. Dentro de um prisma tem 3 pirâmides. Fixou? Dentro de um prisma tem 3 pirâmides. Então eu consigo achar o volume dividindo por 3 o volume de um prisma. Ok? Vamos pôr a mão na massa. Como eu falei que tinha uns exemplos para a gente fazer, vamos fazer aqui. Primeiro exemplo. Um enfeite em formato de pirâmide. Não esse enfeite aqui, não, que esse aqui é de base triangular. Nosso exemplo aqui é de base quadrangular. Tem o lado da base medindo 10 centímetros e a altura dessa pirâmide é 30 centímetros. Vamos para cá? Foca. Pega a visão, vamos para cá. Que o dia só está começando. E aí, eu sei que essa pirâmide, ela não... Imagine, aqui a diferença de lá que aqui é uma base quadrada, né? Aqui é triangular. Então, eu tenho uma base quadrada. Então, eu pego o desenho, a face da base e transportei para cá, ó. Então, uma base quadrada. E aí, para encontrar o volume, eu tenho que determinar... Deixa eu botar a fórmula... a fórmula já está aqui. Para determinar o volume, eu tenho que achar a área da base e depois multiplicar vezes a altura. Então aqui ele só informa as medidas da base, não informa a área, mas a gente pode encontrar facilmente, já que vemos estudando a área de figura geométrica desde quando a gente é pequenininho, lá do 5º, 6º ano. Então você já é tão craque nisso aí. Foi o que eu fiz aqui. Se eu sei que minha base é um quadrado, que mede 10 centímetros, então eu encontro a área da base, 10 vezes 10, certo? Para encontrar a área de um quadrado é só multiplicar lado vezes lado. Foi o que eu fiz, 10 vezes 10 deu 100 centímetros quadrados. Então a área da base, 100 centímetros quadrados. Multiplico agora isso por 30, que é a minha altura. Então eu faço área da base 100, altura 30 e divido por 3, que é a fórmula de volume de uma pirâmide. Lembrando que eu divido por 3 porque são 3 pirâmides dentro de um prisma. Então 1000, 100 vezes 30, 3000. 3000 dividido por 3, 1000. 3000 dividido por 3, 1000. Acabou. 1000 centímetros cúbicos, né? Por que a unidade é centímetro? Porque aqui foi dado em centímetros. Então, vocês têm que botar a unidade, que obviamente que é informada com as dimensões das arestas da nossa pirâmide. Fácil, né? Tranquilo? Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Copiou? 1, 2, 3, vamos! Eita! Vamos agora fazer nosso próximo exemplo. Nosso segundo exemplo. Deixa eu ver, vamos lá. Uma pirâmide regular é construída com um quadrado de 6 centímetros de lado. É semelhante a outra questão, né? O formato da pirâmide é o mesmo, né? A base quadrada.
só que as dimensões são outras, né? Então ele fala que as dimensões, se ela é regular, então são iguais, é um quadrado. Então é 6, cada medida aqui da base, 6 metros. E 4 triângulos iguais, então os triângulos laterais, os triângulos das faces são iguais, ok. O volume dessa pirâmide em metros cúbicos é... Então vamos lá. Eu aqui, na hora de transportar, dei o Ctrl C, Ctrl V na construção dos meus slides, não botei a medida da aresta lateral. Então, a aresta lateral, essa medida aqui é de 10 metros, né? Cada linha dessa daqui mede 10 metros. Esqueci de colocar isso na hora que eu coloquei a figura aí, mas estou informando agora, então estou corrigindo meu engano, ok? Então como é que eu faço a questão? Para encontrar o volume, sabemos que basta calcular a área da base vezes a altura. Então eu já sei que a minha base mede 6, então era só fazer 6 vezes 6, 36, e multiplicar pela minha altura. Só que tem um problema, observe que ele não informa a altura. Ele apenas diz que a altura aqui é x, ó, a apótema da altura aqui, a apótema da pirâmide é x, a apótema da base é y e a apótema lateral é z. Aí você constrói aquela teorema de Pitágoras lá. Só que não temos valor de ninguém ainda. Então vamos à procura desses valores. Então vamos resolver a questão. Questão 2. Então eu vou pegar o triângulo, vou pegar uma das faces aqui, essa face que está com Z, certo? E vou desenhar aqui. Então eu vou desenhar o triângulo que corresponde àquela face ali. Observe que tem um Z saindo, uma medida da altura dessa pirâmide. É isósceles, né? Mais ou menos saiu isósceles, não. Então bora deixar bonitinho, senão vocês vão estar perguntando como é que pode essa pirâmide ter medidas iguais. Melhorou. Ok? Então, por que é que eu me preocupei em desenhar os dois lados iguais? Porque quando essa medida aqui de Z, ela corta a base em duas partes iguais. Então, se eu estou dizendo que a aresta mede 6, então eu sei que aqui mede 3 e aqui mede 3. Isso é importante quando era para fazer o cálculo, né? E eu disse também, foi o que eu esqueci de informar, botar aqui na hora de construir a questão, que a medida da aresta lateral é 10 metros. Então eu tenho a aresta lateral, eu tenho essa medida aqui, que é igual a de cá, porque é a soma dos dois da medida do quadrado. E agora eu quero encontrar a altura, o Z, que eu preciso desse Z aqui para achar a altura da pirâmide. Então vamos lá, usar o teorema de Pitágoras, simples. Então eu tenho aqui hipotenusa, mede 10, e eu tenho esses dois catetos. Um cateto aqui mede 3 e o outro mede Z. Aí, só vocês olharem no vídeo aula que eu explico sobre teorema de Pitágoras, que é o que eu vou fazer aqui rapidinho. Então, eu quero encontrar o Z, raiz quadrada de 10 vezes 10, que é a hipotenusa, menos... Por que é menos? Vai lá na videoaula de teorema de Pitágoras que você vai saber por quê. E 3 vezes 3, 9. Deixa eu botar 3 vezes 3, né? Eu tô querendo fazer direto demais. 3 vezes 3, ok? Então Z é igual a raiz quadrada de 100 menos 9. Então Z é igual a raiz de 91. Ok, encontrei a medida de Z. Aí vou deixar aqui, porque eu vou ter que apagar o quadro, raiz quadrada de 91. Certo? Vou deixar a informação que Z vale raiz quadrada de 91 para a gente usar, que não tem que apagar, ok? Tranquilo aí, encontrei Z. Vou deixar a informação do Z embaixo. Menos um problema.
Só que para eu ainda encontrar o valor de x, eu preciso saber o valor de y. E aí vem outro conceito. A apótema da base, se ela for uma pirâmide reta, lembre lá o conceito de pirâmide reta. A apótema da base sempre será a metade da aresta. Então observe que se você continuar traçando aqui, ó, aqui vem a apótema da base e continuar traçando, vai ser a mesma medida da aresta da base. Então a apótema nada mais é que a metade da base. Então quanto é que mede a base? 6. Se a apótema é a metade, então y vale 3. Y vale 3 metros. Então pronto. Para encontrar agora a altura da pirâmide, que eu preciso para achar o volume, vou usar o teorema de Pitágoras. Então como é que fica aquele triângulo ali? Ó? Nosso triângulo aqui em questão, que está tudo em vermelhinho aqui, está assim, ó, x está aqui, y e z, certo? Certo? Agora eu já tenho algumas medidas. Eu sei que aqui mede 90 graus. Eu tenho algumas medidas. Eu tenho o valor de z, raiz de 91. Encontrei usando aquele cálculo. Acabei de descobrir que minha apótema é metade da aresta da base. Então mede 3. Então agora eu vou calcular o meu x, que eu preciso, a altura da pirâmide. Usando o teorema de Pitágoras de novo. E aí assiste a videoaula, senão vocês não vão compreender o método que eu estou usando aqui. Então vamos lá. X é igual a raiz quadrada, raiz de 91 vezes raiz de 91, menos, por que menos? Vai lá na videoaula que você vai saber. X é igual a raiz de 91 vezes a raiz de 91, quando duas raízes se multiplicam, a raiz se cancela e sobra o valor que estava dentro da raiz. Então fica 91 apenas. Ok? Isso é uma tática. Quem quiser pode fazer 91 vezes 91, depois tira a raiz quadrada, que vai dar a mesma coisa que 91. Menos 3 vezes 3, 9. Aí eu vou fazer x é igual a 91 menos 91 menos 9 dá 82. E aí vem uma questão aqui, ó. Como é que está falando? O volume dessa pirâmide aproximadamente é uma questão de vestibular. Você não vai tirar a raiz tão facilmente de 82. Então ele já dá uma facilitada para você. Para você aproximar. Então você vai aproximar o valor da altura aqui, ó. A raiz de 82 não é exata, mas a raiz de 81, que é próximo, aproximadamente, de 80, então é 9. Não é isso? A raiz quadrada de 81 é 9. Então você aproxima essa raiz aqui para facilitar a sua conta. Então eu acabei de encontrar agora o valor de x. Aproximadamente 9, né? Aproximadamente 9, ok? Vou apagar para a gente de fato encontrar o volume, que está querendo o volume. Agora eu acho o volume. Copiaram? Vamos. Então vamos lá. Qual é a fórmula do volume de uma pirâmide? A área da base vezes a altura dividido por 3. Volume é igual. A área da base, eu sei que isso aqui é um quadrado. Então eu vou fazer 6 vezes 6, né? 6 vezes 6. Por que 6 vezes 6? Porque é um quadrado. A área da base não é um quadrado. Então a área da base é 6, aqui é 6, ó. Aqui mede 6, aqui mede 6. Então 6 vezes 6, vezes agora a altura. A altura eu encontrei aproximadamente aqui 9. Sobre 3. Aí eu vou dividir esse 6 aqui por 3 para facilitar a conta. Vou fazer essa divisão.
Então, meu volume vai ficar 2 vezes 6 vezes 9. 6 dividido por 3, 2. Agora dá para multiplicar tudo. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 9, 108. Aproximadamente, né? Porque eu aproximei o 9. Então, aproximadamente 108 metros cúbicos. Então, seria a minha letra D a questão. Né? Seria a minha letra D. Fácil, né? Vai dando pausa aí, copiando, compreendendo o passo a passo que eu fiz, os dois teorema de Pitágoras, que tudo vai dar certo. Se tiver dificuldade de teorema de Pitágoras, assiste a aula de teorema de Pitágoras. Copiou? Vamos para nosso último exemplo. Deixa eu apagar aqui para não confundir. E vou apagar aqui também. Nosso último exemplo é: qual o volume de uma pirâmide regular hexagonal com 50 cm de altura e 20 cm de aresta da base? Então vamos retirar essas informações. Então a aresta da base, então cada medida dessa aqui do hexágono, cada aresta do hexágono não é de 20 centímetros. E a altura da pirâmide, 50 centímetros. Certo. Para encontrar o volume, acho a área da base e multiplico vezes 50. Né? Só que tem um porém. Isso é hexágono. Um quadrado é só fazer 20 vezes 20. Seria, né? Mas não é um quadrado, é um hexágono. Então, hexágono regular, existe uma fórmula. E vocês têm que estar sempre pegando essas fórmulas e mentalizando elas, né? Para quando chegar na hora do Enem, facilitar a vida de vocês. Então, existe uma fórmula para toda vez que eu tiver hexágono regular, todas as medidas iguais, eu posso usar essa fórmula aqui para encontrar a sua área. Basta substituir o valor da aresta, que é 20, fazer 20 ao quadrado, eu encontro toda a área. Então, vamos fazer isso aí, né? Então, a área da base é igual a 3 vezes, usando a fórmula para hexágono regular, ó, hexágono regular, a fórmula sempre será essa. Então, minha aresta aqui mede quanto? 20. Então, 20 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, a aresta da base é igual. Primeiro tem que fazer potência para depois multiplicação. Então, 3 vezes 20 ao quadrado, 400, vezes raiz de 3. Dividido por 2. Aí, novamente, para facilitar, quem quiser sair fazendo multiplicações aqui pode. Eu vou dividir. Só posso fazer essas divisões assim se toda operação que estiver envolvida aqui for multiplicação. Se aqui fosse uma soma, uma subtração, não ia poder fazer isso não, fazer essa divisão aqui. Ok? Eu sempre venho avisando isso, porque é um macete para na hora de você estiver fazendo suas contas no vestibular, no Enem, facilitar. Então 400 dividido por 2 dá 200, né? E aí 3 vezes 200 dá 600. Então a área da base é igual a 600 raiz de 3, qual a unidade de medida? Centímetro. Então centímetros quadrados, que é o que eu estou achando na área. Centímetros quadrados que é a área. Volume. Copiaram? Agora vamos achar o volume. 1, 2, 3, 4, apaguei. Então pronto. Agora vamos encontrar o volume. Então a fórmula de volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então o volume da pirâmide é a área da base
Achamos agora 600 raiz de 3 vezes a altura 50 dividido por 3. De novo, ó, só tem multiplicações, então eu posso dividir 600 por 3. Eu não posso dividir 3 por 3 porque esse aqui está dentro de uma raiz, então não pode, certo? 600 dividido por 3 dá quanto? 200. 200 raiz de 3 vezes 50. Não posso multiplicar porque está dentro da raiz, então vou fazer 200 vezes 50. A raiz de 3 não pode desenvolver com ninguém que está fora da raiz, hein? Ele está isolado. 200 vezes 50, 10.000. Como a raiz de 3 não pode desenvolver nada, você só repete, ó. Centímetros cúbicos. Pronto. Terminamos. Qual foi a alternativa aí? Letra A. Então, deu a letra A. Mais algum exemplo? Creio que não. Acho que não. Aí foi minha fórmula. Tem mais não. Então por hoje é isso. Aula de pirâmides concluída. Próxima aula, tronco de pirâmides, ok? Só diversão e cair pra dentro agora dos exercícios. Fui.